Eu quero ler com os irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler os versículos 19, 20 e 21. Esse texto fala da chamada de Eliseu. 1 Reis 19, 20 e 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e depois volta, porque veja o que eu tenho te feito. Voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão subordinada ao tema qualidades de um obreiro reconhecidas em Eliseu. A primeira qualidade que nós percebemos aqui, que está presente na vida de Eliseu e que deve estar presente também nas nossas vidas, é que Deus, ele é conhecido de Eliseu, mas Eliseu também é conhecido de Deus. O nome Eliseu, ele aparece na Bíblia cerca de 53 vezes. Agora, a primeira vez que o nome de Eliseu aparece está aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, o versículo de número 16, que é quando o próprio Deus fala o nome de Eliseu. Diz assim: Elias também ungirás a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Esse texto, ele fala do momento em que Deus manda o Elias ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu deveria ser ungido no lugar de Elias. É interessante que o nome Eliseu aparece 53 vezes, mas a primeira vez que ele é citado na Bíblia, ele é citado pelo próprio Deus. Ou seja, Eliseu ainda não era conhecido em Israel, não era conhecido nas nações adjacentes a Israel. Ele ainda não tinha a escola de profeta e ainda não estava atuando na sua vocação, mas o seu nome já era reconhecido nos céus, o seu nome já era conhecido por Deus. É claro que o nome de Eliseu tornou-se conhecido no céu, primeiro por sua fé. Era um homem de fé, e durante o seu ministério nós vamos vendo o quilate, nós vamos vendo o teor, nós vamos vendo as nuances da fé de Eliseu. É uma fé
robusta, equilibrada, madura, uma fé pujante. E esta fé torna-o conhecido nos céus. O Eliseu também vai ser conhecido por causa das suas orações. Nós não temos registros explícitos, expressos das orações de Eliseu, mas nós podemos afirmar que ninguém tem o seu nome reconhecido nas mansões celestiais se não cultivar uma vida do exercício da devoção, da piedade, da consagração e também da oração. É claro também que o Eliseu é conhecido nos céus por causa do seu amor por Deus. Ninguém tem o nome reconhecido nos céus, ninguém tem o nome proferido pela palavra de Deus de forma positiva sem ter amor por Deus. Os irmãos aqui são todos estudiosos da palavra de Deus e têm essa biografia na mente e o contexto da história de Eliseu na mente. Os irmãos sabem que esse período aqui é um período terrível. A idolatria está imperando em Israel. Existem deuses pagãos surgindo aos montes em todas as regiões de Israel. O povo abandonou a Torá, abandonou o decálogo, abandonou as 613 outras leis esparsas. O povo estava longe de Deus. Existiam muitos aqui que tinham se entregue já à prostituição e à promiscuidade. Mas nesse contexto difícil, Deus olha para Eliseu e Eliseu mantém-se amando a Deus. Eliseu é conhecido porque tem fé, Eliseu é conhecido porque tem oração, Eliseu é conhecido porque tem devoção, e Eliseu é conhecido porque tem amor a Deus. Deus, Ele quer conhecer os nossos nomes através do exercício da nossa fé. Deus quer conhecer os nossos nomes através das nossas orações, intercessões, súplicas, clamores, rogos, petições, através da nossa consagração. Nosso nome também é conhecido nos céus. Deus quer reconhecer o nosso nome através do amor por Ele, numa sociedade cujos valores mais elementares já foram superados. Algumas balizas mais essenciais já foram abandonadas. Deus ainda tem homens que amam a Deus, que servem a Deus, e por causa desse amor que nutrem para com Deus, são conhecidos dos céus. Nós devemos ter os nossos nomes conhecidos nos céus. Deus sabe o nosso nome, Ele sabe o nosso endereço, Ele sabe os nossos projetos, Ele sabe as nossas capacidades, Ele sabe as nossas atividades, Ele conhece a nossa família. Deus sabe o endereço do bom obreiro, o endereço do homem devotado que entrega a sua vida à vocação, ao chamado, ao exercício ministerial, que ama a Deus genuinamente. Deus conhece, Deus te conhece. Eu sei que eu estou falando para uma pleiade de obreiros aqui, que antes de serem arrolados na ficha de inscrição do ministério, antes de serem indicados por homens, foram conhecidos nos céus. Nós não somos conhecidos nos céus pelas nossas habilidades, por quantas almas ganhamos, por quantas igrejas abrimos. Não é isso que torna-nos conhecidos de Deus, mas sim uma vida de fé e de amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, quando nós temos fé, quando temos uma vida de consagração, de devoção e de entrega, ainda que não sejamos conhecidos aqui, os céus conhecem o nosso nome. Aleluia, glória a Deus. Deus conhecia o nome de Eliseu, e Deus, ele tem essa prática. O Cornélio, por exemplo, ele é um homem que ele não é conhecido de Pedro, ele não é conhecido do colégio apostólico, mas ele é um homem de Deus. E lá em Atos 10, Deus fala para Pedro: Pedro, vai na casa de Cornélio, e Deus dá o endereço dele, e diz para ele que as suas orações,
as suas ofertas, a sua dedicação também tem subido a mim. Deus, Ele sabe o nosso nome e Ele sabe o nosso endereço. É interessante que quando Deus vai falar para Ananias visitar Paulo, Deus vai dizer para ele: vai até a casa de Simão, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, Paulo, lá na rua direita, ele é um vaso escolhido para mim. Aleluia. Damasco não o conhece como pregador, a região da Ásia Menor não o conhece como implantador de igreja, ele ainda não levantou nenhum cooperador na obra, mas ele já é conhecido nos céus, porque ele está com os joelhos dobrados, ele tem fé em Cristo, ele recebeu Jesus, ele tem uma vida de devoção. Vai lá, porque eu conheço o nome dele, eu conheço o endereço dele, e eu tenho uma obra a fazer na sua vida. Eu hoje tenho 40 anos de idade, e antes de eu transpor a minha adolescência, eu me lembro que várias vezes eu estive na igreja, e por diversas vezes Deus usou profetas, homens e mulheres de Deus, para apontar para mim, para dizer: Henrique, eu conheço você e eu vou abrir a tua mente, eu vou abrir a tua compreensão para entender a minha palavra, eu vou te dar destreza para que você use a minha palavra no ensino da minha palavra. E antes que eu fosse reconhecido ministerialmente, por várias vezes eu ouvi Deus falando: eu vou te usar. Eu estou falando a um grupo aqui de homens que antes do pastor presidente chamar, da convenção estadual chamar, da convenção nacional chamar, antes de assumirem um púlpito, já eram conhecidos de Deus, já eram, aleluias, apresentados e íntimos de Deus. Aqui está uma qualidade extraordinária. O obreiro precisa ser conhecido de Deus. Agora nós temos uma segunda qualidade aqui, que o pastor Zaqueu já explorou muito bem, que é a qualidade do trabalho. O Eliseu é um homem trabalhador. Pastor Zaqueu já trouxe aqui para nós de forma assim brilhante esse ponto, mas eu queria apenas citar com base na vida de Eliseu, dizendo que quando o profeta Elias encontrou Eliseu, Eliseu não estava fazendo outra coisa, ele estava trabalhando. Ele estava arando a terra com juntas de bois, e o texto diz que ele já estava na 12ª. 12ª quer dizer na de número 12, ele estava já na 12ª junta. Ele já tinha manuseado naquele dia ou naquele período 24 bois, ele já tinha arado muita terra. Eu tive o cuidado de pesquisar quanto que uma junta de boi é capaz de arar de terra em território. Uma junta de bois pode arar num dia de trabalho 2.500 metros quadrados, mais ou menos, de terra. 12 juntas de bois podem arar 30.000 metros de área. Isso quer dizer que ele já estava no trabalho, e ele estava no trabalho concluído. Ele já tinha trabalhado muito, ele já tinha se dedicado muito. Isso mostra uma qualidade imprescindível. Eliseu, ele não tem mão curta, ele não foge do trabalho, ele não é preguiçoso, ele não se dá à ociosidade, ele não é desocupado. Eliseu é trabalhador, Eliseu, ele está envolvido com alguma atividade. Essa é uma qualidade imprescindível do obreiro. O obreiro que entra no reino de Deus deve lembrar que aqui nós estamos para trabalhar, para gastar a nossa mente, para gastar as nossas emoções, para gastar o nosso corpo, para gastar os nossos dons, para gastar as nossas habilidades, para gastar a nossa profissão. E devemos fazer isso conscientes de que todo trabalho no Senhor não é vão, e ainda que recompensa horizontal nenhuma venha, os céus pagarão com juros e correções cada um dos nossos esforços, em nome de Jesus. A.W. Tozer dizia que Deus espera encontrar em nós uma disposição diligente. Ele frequentemente chama homens enquanto estes estão ocupados em suas tarefas diárias, porque sabe que
aqueles que são fiéis em coisas pequenas, corriqueiras desse mundo, serão fiéis também em coisas grandes. Eu sou advogado, mas quando eu estou trabalhando lá, por mais significativo e expressivo que seja o processo, a Bíblia diz que isso é coisa passageira, é coisa efêmera, que só tem desdobramento para essa terra, que só tem repercussão nesse mundo e nessa dimensão. Mas aqui não, aqui nós estamos trabalhando no maior, no mais nobre, no mais digno dos ofícios, que é pregar a palavra, ganhar almas. E isso não tem desdobramentos meramente transitórios, mas isso tem desdobramentos para a eternidade. Você está construindo para a eternidade. Nós estamos construindo para a eternidade em nome de Jesus. Quando Deus vai chamar o Abraão está trabalhando, confeccionando os deuses lá em Ur dos Caldeus. Quando Deus vai chamar o José está trabalhando lá na prisão. Ele é o chefe dos trabalhos, dos ofícios, das vocações ali na prisão. Quando Deus chama o Moisés está pastoreando, trabalhando para o seu sogro Jetro, pastoreando as suas ovelhas. Quando Deus vai chamar Gideão, o Gideão está trabalhando, malhando o trigo no lagar. Nem era um lugar apropriado, porque isso tem a ver com trabalho. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Mas quem quer, aleluia, é criativo, é inovador, é vanguardista, é inédito, transforma os lugares e faz o que tem que ser feito para a glória do Senhor. Quantos trabalhadores nós temos? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca, aleluia. Se você puder, dê uma palavra de adoração ao Senhor, aleluia. O Salmo, aleluia, fala que Davi foi tirado de trás das malhadas. Dwight Moody, quando Deus o chamou, ele estava trabalhando numa sapataria lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele estava lá martelando os sapatos, colando os sapatos, manipulando os sapatos, manejando os sapatos. De repente Deus o chamou para o trabalho da sua pregação, do seu ensino, o trabalho da igreja. O próprio Dwight Moody, mais para frente, ele diz: Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Ele frequentemente escolhe aqueles que estão ocupados em seus afazeres diários, mostrando que a disposição para trabalhar é mais importante do que a habilidade para trabalhar. Às vezes você não reúne todos os predicados, às vezes você não reúne todas as habilidades, mas o Senhor te chama mesmo assim. Por quê? Porque o Senhor sabe que o Espírito de Deus vai te orientar. O Senhor sabe que você terá mentores que vão te orientar. E o Senhor sabe que você terá, aleluia, esse guia mestre que é a palavra de Deus. E no caminho, no afazer, na tarefa, no desenvolvimento, Deus vai permitindo que a gente seja preparado, que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente se desenvolva. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele quer pessoas que trabalham e que trabalham. Em João 5,17, pastor Zaqueu trabalhou esse texto brilhantemente. Diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, no capítulo 3, 23, ele diz: em tudo quanto fizerdes, em todo trabalho, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nós não estamos trabalhando para homens, nós estamos trabalhando para o Senhor. O nosso patrão, aleluia, não são os homens. Apesar de todo o respeito, e toda a devoção e toda a honra que nós devemos aos nossos pastores, mas não é para eles que nós trabalhamos. A igreja é de Cristo, a noiva é de Cristo, aleluia. E nós estamos trabalhando para Cristo, e é para Cristo, e é para Cristo. George Whitefield, aleluia, aleluia, quando terminava de pregar, ele ia dormir, e ele morava num quarto superior assim da igreja, da capela que ele pregava. E quando ele estava subindo as escadas, os irmãos chegavam com um candelabro aceso, com velas acesas assim, e as velas estavam novas, e entregavam para ele subir e entrar no quarto e poder se organizar lá no quarto e dormir depois da pregação. E a biografia de George Whitefield diz que
quando ele começava a subir, os irmãos com dúvidas sobre o sermão dele, começavam a fazer perguntas, e ele ia parando degrau por degrau, mesmo depois de ter pregado, mesmo depois de ter trabalhado, ele está gastando ali o sono dele, o tempo que ele tem para dormir, para descansar, para se recompor, mas ele vai subindo degrau por degrau, e ele vai parando e explicando para os irmãos, quando ele chegava lá em cima, invariavelmente, quase que todas as noites, ele chegava com as velas quase se apagando, aleluia. E um dia questionaram para ele, e ele diz assim: eu tenho que me desgastar para o Senhor, porque eu vou desfrutar mesmo na eternidade, aleluia, glória a Deus. Deus deseja que sejamos homens dados ao trabalho. Uma terceira qualidade interessante de Eliseu, que devemos também tomar posse e assumi-la, é que ele tinha um endereço fixo. Quando Deus fala com Elias para encontrar Eliseu, Deus dá para Elias, melhor dizendo, o endereço. Isso indica que o Eliseu tinha um endereço fixo. O Elias o encontrou em seu domicílio, na sua residência, na casa dos seus pais. O texto de 1 Reis 19:16 diz assim: ungirás a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus, ele chama homens que têm endereço fixo, que têm domicílio, que têm morada. Quando Deus chamou Samuel e falou que ia levantar Davi, Deus falou o nome de um dos filhos, de Jessé, dizendo o nome de Jessé, e disse a Samuel onde Samuel deveria ir. Deus disse: vai a Belém, e lá procure a casa de Jessé, porque dos filhos dele eu tenho me provido de um rei para Israel. Deus busca quem tem endereço fixo. Quando Paulo e Barnabé, eles vão ser levantados por Deus em Atos 13, para exercer o ministério da expansão da igreja, da promoção do reino, da propagação do evangelho, da difusão dos valores de Cristo, a Bíblia fala em Atos 13 que eles estavam em Antioquia, e ali existiam profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio Irineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E o texto diz: e ele servindo ao Senhor, e jejuando e orando, disse o Espírito: apartai-me a Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra gloriosa, aleluia, de pregação e de expansão da minha igreja, separa-os. Quando Deus fala para separar os dois, Deus está dando o endereço. Eles congregam em Antioquia, ou seja, é importante que nós desenvolvamos também essa característica, nós tenhamos endereço fixo. E esse endereço fixo tem a ver com, não o lugar onde eu moro na rua Ipiranga, 342, apartamento 22, bloco A, Vila Porto, Barueri, São Paulo, Brasil, América do Sul, Ocidente. Não é isso, é onde a gente se congrega, é onde a gente se reúne, é onde a gente se agremia, aonde a gente comunga, aonde a gente reúne a koinonia, aonde a gente vive a irmandade. É muito importante que todo obreiro tenha isso em mente. Deus chama homens que têm endereço fixo. Eu sou pregador, pela misericórdia de Deus, prego bastante em vários lugares, mas eu tenho endereço fixo. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá no campo do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu congrego no setor 10, na cidade de Barueri, no centro de Barueri, na rua Jandira Guerra, número 16. Aleluia, se você quiser me encontrar, vai lá na escola dominical que você me encontra lá. Se você quiser me encontrar, vai lá no culto, na escola teológica de segunda ou quarta-feira ou sábado, e me encontra lá. Qual é o teu endereço? Nós precisamos ter endereço fixo. Tem muita gente sendo buscada por Deus, mas Deus nem, aleluia, consegue identificar onde ela está. Qual o endereço fixo dela? Que a gente fica pulando, fica inconstante, levado por qualquer vento, levado por qualquer movimento, levado por qualquer sopro. Não, Deus deseja que tenhamos um endereço fixo,
Aleluia. Quando Deus mandar te buscar, você precisa estar lá, no endereço que Deus reconhece como seu, no endereço que Deus entende como seu. Aleluia. É importante ficar numa igreja, é importante ter pastor, é importante ter e ser identificado pelos irmãos, é importante ser reconhecido pela comunidade da fé, é importante ter o testemunho da igreja local em seu benefício, em nosso benefício. É importante ter um lugar que nós podemos pertencer e nos sentirmos pertencentes. É importante termos uma comunidade local. Quando Deus for nos levantar, que Deus indique para nós o nosso endereço e que Deus nos encontre nesse endereço. Em nome de Jesus. É necessário passar por laboratórios, estar entre os profetas e os doutores da nossa igreja e aprender para depois liderar. Eu acho interessante que o Eliseu tinha os seus mentores, o seu pai e a sua mãe. Paulo e Barnabé tinham os seus mentores, os outros profetas e doutores que estavam na igreja de Antioquia. Quando Deus quer nos levantar, Ele busca saber se nós passamos pelo laboratório, se nós passamos pelo tempo de aprendizado, pelo tempo de absorção, pelo tempo de recepcionarmos todo o conteúdo que Deus traz a nós, através dos profetas e dos doutores que estão aqui. Doutor na Bíblia, teologicamente falando, não é apenas aquele que tem uma habilidade, uma habilidade única para o ensino. Doutor pode ser qualquer irmão com o qual a gente conviva. Eu gosto, por exemplo, daquela passagem de Atos que fala que o apóstolo, que Apolo, ele chega lá em Éfeso, e a Bíblia diz que ele era um eloquente, poderoso orador, formado lá em Alexandria, no Egito, catedrático, dominador do texto. Mas quando ele chegou lá, Priscila fez uma pergunta para ele, se ele conhecia sobre o Espírito Santo. E ele disse: olha, eu conheço sobre o batismo de João, o judaísmo, eu conheço tudo, mas sobre esse negócio aí do Espírito Santo eu não conheço. Aí ela disse: então aqui o mestre sou eu, então você senta para aprender. E ele humildemente sentou e aprendeu. Aleluia, glória a Deus. A gente precisa pertencer a uma igreja local, a gente precisa ter marcas de uma igreja local, identidade de uma igreja local, e nós precisamos sentar para aprender com esses vultos de Deus que Deus levanta para nos dar orientações e caminhos, e quando for o momento certo, Deus nos entregará a palavra, e nós poderemos anunciar a palavra. Urabacandaramai, levante a sua mão, aleluia, levante a sua face, aleluia, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. É importante criar raízes, é importante criar uma identidade, é importante ter referência e ser referência, é importante ser, como diz o Salmo 1:3, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não cai, não murcha, e tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Aleluia, glória a Deus. Eliseu tem endereço, Paulo tem endereço, Timóteo tem endereço. Qual é o teu endereço? Jesus é de Nazaré. Se você perguntar qual é o endereço de Jesus, ele é sempre apresentado como o Nazareno. Aleluia. Saulo é de Tarso, Policarpo é de Esmirna, Tertuliano é de Cartago, aleluia. Agostinho é de Hipona. E você é da onde? E eu sou da onde? Jesus quer saber o nosso endereço, e se nós tivermos endereço, na hora certa, Ele nos levanta para a vocação. Aleluia. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já estou esperando há muito tempo. Pastor, eu vou buscar um outro campo lá, porque lá naquele campo vai me dar oportunidade. Eu quero dizer para você: aguarde em silêncio a salvação do Senhor. Aguarde, vai passando por todos esses processos, vai passando por todo esse crescimento e todas essas oportunidades, e saiba que na hora certa a voz de Deus será ouvida, e Deus vai te levantar com autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quarto lugar, um obreiro precisa copiar Eliseu também numa quarta qualidade. Eliseu, ele é cheio de amor pela família.
Elias encontrou Eliseu e pediu para ele despedir-se dos seus pais. Olha o que está escrito em 1 Reis 19, 20. Então deixou Eliseu os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E Elias disse: vai e volta logo, porque você sabe o que eu te fiz hoje aqui. Hoje eu te chamei para vocação, você vai ser um dos profetas de Israel, você vai ser um dos líderes da escola de profetas, você vai ser aquele que vai receber porção dobrada. Mas eu entendo você e eu respeito você, você precisa honrar os seus pais, então vai lá e honra os seus pais. É interessante, irmãos, que essa é uma marca fundamental na vida do vocacionado. O vocacionado precisa ter esta consciência de que é necessário conduzir a família, é necessário cumprir o 5º mandamento do decálogo. O primeiro mandamento com promessa: honra pai e mãe, para que você tenha uma vida prolongada na terra, e tudo o que você fizer, você prospere. É importante, aliás, lá no Novo Testamento, Paulo vai ser até mais duro, vai dizer: se não sabe cuidar da sua família, como cuidará da igreja? É necessário que nós entendamos que a nossa vocação, ela deve carregar a reboque a nossa família. Eu vou dizer para os irmãos, a respeito de Eliseu, eu sempre procurei ter esse proceder. Por exemplo, meu pai tomava umas canjibrinas. Os irmãos não sabem o que é canjibrina, porque não vieram do mundo, não sabem o que é canjibrina. Mas canjibrina é aquela água que passarinho não bebe, né? É, irmãos, eu vi. Eu estava lá em Portugal agora, pastor, e algumas igrejas lá vão fazer a ceia. Aí, por conta da cultura, né, colocam assim o cálice da ceia. Então no centro, os cálices que ficam no centro, eles colocam vinho, e os cálices que ficam na borda colocam suco de uva. Então os irmãos que quiserem, isso deles, né, vão lá e pegam. E aí um amigo meu brasileiro, assembleano, né, falou: Henrique, eu fui lá tomar ceia. Eu falei: mas fala a verdade, você pegou o cálicezinho do meio ou o cálicezinho da borda assim? Aí ele já foi na borda. Eu falei: então tá bom, né? Mas meu pai tomava os negocinhos, e aqueles negocinhos iam virando negoções, ia ficando terrível. E um dia meu pai caiu na ebriedade violentamente, ele foi morar na rua. E morando na rua, eu sou de uma família de 18 irmãos, Deus levou 3, nós temos 15. E muitos dos meus irmãos passavam pelo meu pai e tinham vergonha do meu pai. E eu nunca tive, e eu digo para os irmãos que nunca tive nem de fazer e nem de contar, porque é a minha família. Eu não posso abrir mão da minha família. Não importa quem seja, não importa quanto trabalho dê, é a minha família, é o meu povo. Eu preciso exercer o amor de Deus para com ele, para quem sabe ele também seja alcançado por esse amor. O Evangelho. Meu pai deu muito trabalho. Várias vezes eu saí de congressos e fui lá na praça buscar meu pai. A Mônica me ajudou muito nesse período. Ele viveu 12 anos conosco. E depois de 12 anos conosco, eu fazendo esse trabalho de buscá-lo e tal, muitas vezes ébrio, entregue mesmo à ebriedade. E aí, quantas vezes eu trouxe, a gente deu banho, dignificou, durou um pouco, depois foi de novo, e todas as vezes fazendo isso. Muita gente dizia: desanima, para com isso. Eu disse: não, Deus é poderoso para justificar os nossos esforços, o nosso trabalho. Deus é poderoso. A minha mãe separou dele, porque não aguentava mais o homem. E eu continuei insistindo, até que um dia eu fiz uma viagem para o Ceará e levei minha mãe. E naquela viagem ele estava comigo e ela também. Quando terminou a viagem, ela me chamou e disse: Henrique, eu posso conversar com você, meu filho? Falei: pode, mãe. Aí ela disse assim: você acha que Deus aprovaria se eu voltasse com o seu pai? Falei: opa, mãe, claro que aprovaria. Deus aprova na hora. Aí ela disse: então eu vou voltar para o seu pai. Voltou para o meu pai. Os últimos 4 anos, 5 anos, meu pai esteve limpo, morando com a minha mãe. Aleluias. Morreu em 2022 agora, são, sadio, transformado, tendo recebido Cristo e voltado para o Evangelho.
É a tua família, não abre mão não. É o teu pai, é a tua mãe, não interessa, é a tua família. Se você não evangeliza lá, dificilmente evangelizará aqui. Se você não pastoreia lá, dificilmente pastoreará aqui. É a nossa família. Eu gosto muito do livro do Philip Yancey, aquele livro Jesus que eu nunca conheci, quando ele fala que Deus não teve vergonha da sua família. Aliás, Jesus não teve vergonha da sua família, porque Jesus lavou a roupa suja da sua família e pendurou no varal da história, permitindo que os evangelistas colocassem a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus só tem gente boa. Manassés, lá no escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, diz que pela fé, alguns foram cerrados ao meio. Quando você pega para pesquisar no Antigo Testamento, quem pela fé foi cerrado ao meio, a história extra-bíblica diz que Manassés mandou cerrar ao meio o profeta Isaías. Gente boa, parente de Jesus. Jesus podia esconder, mas Jesus disse, não, deixa aí, porque é a minha família. A família de Jesus era uma família de gente boa. A Raabe depois foi transformada pelo evangelho, mas qualquer um esconderia aquela parte da sua história. A família de Jesus só tinha gente boa. Aleluia. Tinha lá o Judá, que dormiu com a própria nora, a Tamar, e gerou o Pérez. E o Pérez, ele é filho do sogro da Tamar. O sogro da Tamar é pai do Pérez e avô do Pérez. É a família de Jesus. A gente quer esconder aquelas pessoas trabalhosas, fingindo que não é nossa, atravessando para o outro lado. Não, senhores, antes de começar o ministério, eu vou abraçar meu pai, eu vou abraçar minha mãe. Antes de começar o meu ministério, eu vou cuidar da minha casa. Levante a sua mão, Deus vai abençoar a tua família. Levante a tua mão, eu tenho uma palavra profética para te dar. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai salvar a tua família. Ele vai agir lá de forma poderosa e de forma gloriosa. É necessário amar a esposa. Sou casado com aquela abençoada ali, ó, meu amorzão, há 22 anos. Tenho 2 filhos, a Moniquinha está com 20 anos, servindo a Deus. O Eduardo está com 18 anos, servindo a Deus. Aleluia. Minha mamãe está com 80 anos, sofre de Alzheimer, e eu ajudo a cuidar. Outra irmã minha cuida, eu ajudo a cuidar da minha mãe. E às vezes o pastor Zaqueu já viu, ele me indica para pregar em grandes congressos, e eu levo minha mãe. Às vezes acontece alguma situação lá, minha mãezinha está lá comigo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente precisa primar pela família. Prime pela família em nome de Jesus. Permita-me abraçar meu pai e a minha mãe. Entre Deus e a família, Deus. Entre a família e a igreja, a família. Entre o cônjuge e os filhos, o cônjuge. Entre os filhos e os amigos, os filhos. Entre os amigos e a igreja, a igreja. Entre os amigos de fora e os amigos de dentro, os amigos de dentro. É necessário mantermos por perto a nossa família. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei que nem sempre é tranquilo, mas Deus vai te dar habilidade para você conduzir a tua família. Uramacandaramai, orabacandarai. Aleluia. Talvez você esteja servindo a Deus aqui, seu filho não esteja aqui, homem de Deus, mas eu quero dizer para você que ele está, aleluia, nas mãos do Eterno. Deus tem planos na vida do teu filho, na vida da tua filha, e na hora certa o evangelho alcançará lá, o evangelho chegará lá, em nome de Jesus. Para nós irmos concluindo, em quinto lugar, Eliseu comemora as pequenas conquistas. Eliseu, ele teve várias conquistas na vida. Por exemplo, ele teve a multiplicação do azeite da viúva de 2 Reis 4. Ele teve a ressurreição do filho da sunamita em 2 Reis, capítulo de número 4, do 18 ao 37. Ele fez a purificação da sopa venenosa, quando ele tirou a morte da panela. Ele também trouxe a multiplicação dos pães, lá em 2 Reis 4, 42 a 44. Ele realizou, ou Deus realizou através da vida dele, a cura de Naamã da sua lepra. Ele também viveu a recuperação, ou o machado que flutuou.
ele orou a Deus e Deus cegou temporariamente os soldados sírios. Ele também profetizou a abundância de alimentos e de água lá na Síria e em Samaria. Ele ungiu Jeú, rei de Israel. Ele fez coisas extraordinárias, inclusive até os seus ossos ressuscitaram pessoas. Mas quando ele teve a sua chamada, antes de viver esses grandes momentos do seu ministério, ele já comemorou. É importante que nós aprendamos a comemorar as pequenas vitórias. É claro que a gente não chegou aonde a gente imagina chegar ou deseja chegar, mas no meio do percurso Deus vai nos dando microvitórias, e estas microvitórias precisam ser tão celebradas quanto as macrovitórias. Ainda a conclusão não aconteceu, mas venceu uma etapa, celebra. Ainda a conclusão não foi atingida, venceu mais uma etapa, louva a Deus. Isso vai animando-nos, isso vai trazendo alegria, isso vai fazendo com que as pessoas que estão ao nosso redor também, elas se animem, e isso vai fazendo com que a gente vá acreditando no próximo passo. É interessante que o Eliseu, ao comemorar as pequenas vitórias, ele nos ensina o que Deus nos ensinou. Por exemplo, quando Deus terminou o primeiro dia, Deus parou para apreciar a obra da sua criação. Ele parou para observar e ele disse: isto é bom. Depois ele terminou a segunda obra, ou o segundo dia, e ele disse: isso é bom. O que indica isso? Que nós precisamos comemorar as pequenas vitórias. Talvez você não chegou no ministério aonde você imagina chegar, mas se você caminhou um pouquinho, celebra. Se você teve, por exemplo, uma oportunidade para fazer uma oração, diga para o seu colega, não de forma jactanciosa e vaidosa, não de forma infantil e imatura, mas de forma madura. Viu? Pastor me deu oportunidade para orar hoje. Talvez, se de repente você recebeu uma oportunidade para dar uma saudação, vibre por isso. Eu vou dar uma saudação, mas você não vai nem pregar, mas não importa, é uma oportunidade. Talvez você foi separado ao ministério ou ofício de cooperador, celebra. Vibra quando você for separado a diácono, a presbítero e se tornar ministro. Assumiu uma igreja pequena, celebra. Assumiu uma igreja um pouquinho maior, celebra. Teve algum tipo de vitória, celebra, porque isso vai animar o seu coração. Isso imita Deus. Isso é uma boa qualidade do obreiro. É o obreiro que não faz festa. Eu conheci um obreiro, aqui pelo amor de Deus não tem irmão assim não. Eu conheci um obreiro que ele dizia para mim: Henrique, eu não gosto de festa, e eu não vou em festa nem de aniversário de criança. Eu disse: por quê, meu filho? Ele disse: porque lá no aniversário de criança eu tenho que bater palma para os parabéns, e eu não bato palma. Eu falei: puxa vida, mas aí é muito conservadorismo demais. Aí ele disse: eu não gosto de festa. O povo de Deus é um povo festeiro. Preste atenção. O povo de Israel está saindo do Egito, faz a festa da Páscoa. O povo de Israel chegou em Canaã, faz a festa da ceia. Faz a festa da Páscoa de novo. Faz a festa da Páscoa. Aí o povo tomou a terra, faz a festa das tendas. Você olha para o calendário judeu, é mais feriado do que o nosso, feriado religioso. O povo é festivo, e muitas daquelas festas foram dadas por Deus. Deus deseja que a gente comemore. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não cheguei aonde eu quero chegar. Mas você já caminhou bastante, você já andou bastante, você tem motivo para celebrar. Quem tem motivo para celebrar, levante a mão, levante a face, levante a voz, dê uma palavra de adoração, dizer: eu tenho motivo para celebrar. Eu tenho motivo para celebrar, eu tenho motivo para celebrar. Eu vou celebrar, aleluias, para mim, aleluias,
É um motivo de muita honra estar aqui pregando para os irmãos. Puxa vida, que honra, viu? Se vocês depois me acompanharem nas redes sociais, vocês verão como eu faço ali, né, uma manifestação gloriosa. E por que isso? Porque é uma honra cada vez que Deus nos faz subir um pouquinho, crescer um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Urabacandaramachurabai. Aleluia, glória a Deus. Nós somos o povo da celebração. Você já celebrou hoje? Aleluia. Você já disse glória a Deus hoje? Aleluia, Senhor. Bendito é o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sei que os irmãos vão almoçar aqui, daqui a pouco nós vamos almoçar juntos. Mas à noite, depois do culto, compre uma pizza e abra a pizza em casa e diga assim para a esposa e para os filhos: hoje nós vamos celebrar. Vamos celebrar o quê? Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar que a gente teve um dia na presença de Deus, recebemos instruções na presença de Deus. A gente precisa celebrar em nome de Jesus. E para finalizar, o Eliseu, ele tem uma última característica: ele mata os bois, ele queima os arados e ele faz um churrasco, eliminando a possibilidade de arrependimento. Em 1 Reis 19:21 diz assim: voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e servia. Existe um capitão espanhol chamado Hernán Cortés, e Hernán Cortés, em 1519, ele fez uma expedição militar contra o México, na conquista pelos espanhóis do país mexicano. E quando ele aportou na praia, na região litorânea, ele mandou que os seus soldados queimassem e afundassem os barcos. E ele disse aos homens: homens, só há um jeito de sair daqui, ou com a vitória, ou por meio da morte, mas não há meio de retornar. Se nós ficarmos com um pé na vocação e um pé em qualquer outro lugar, a menor dificuldade vocacional, nós voltaremos para lá. Mas Deus chama-nos e diz-nos: queima de uma vez por todo o passado, assume a sua vocação, e só saia dela para a vida eterna. Só saia dela para a vida eterna, em nome de Jesus. O hino da harpa cristã diz assim: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ter ou por ser sua cruz maior do que a do teu irmão. A mais pesada, lembre-se, levou o teu Jesus, então te console com isso. A tua cruz vai levando, como Jesus vai sempre perdoando e alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando em nenhum tempo a mensagem da cruz, nem nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz sim levando, aos que estão aguardando a bendita salvação. Quando enfim tu largares a cruz, o teu Jesus te coroará. Com santo gozo, em glória e luz, ele te consolará. E então esquecerá teus lidares, as suas tribulações e os teus pesares, quando no céu e no céu desfrutares a perfeita e bendita paz, em nome de Jesus. Queime os arados, aleluia, queime os bois e diga: Senhor, daqui só para frente, só para o céu, em nome de Jesus. Eu gosto muito de histórias, e uma das histórias que mais inflama no meu coração é a história do Orlando Boyer, que escreveu Espada Cortante. Nobre irmão, foi consagrado pelo pastor Bernard Johnson.
Eu ando com o pastor Rael Firmo, não sei se o senhor conhece. Rael Firmo fez parte da campanha do Bernard Johnson. E o Rael Firmo conviveu com o Bernard Johnson durante muitos anos. E o Bernard Johnson andou com o Orlando Boyer, né? Também conheceu o Orlando Boyer. E o Orlando Boyer, irmãos, quando ele foi para os Estados Unidos, porque a sua esposa estava muito doente, aconteceu um fato lá interessante. A esposa dele faleceu, e aí sabe o que aconteceu? Ele voltou para o Brasil. E aí as missões americanas estavam procurando ele. Sabe onde ele estava? Em Pindamonhangaba, dando aula. Estava dando aula no seminário em Pindamonhangaba. Perguntaram para ele: ô Boyer, por que você não ficou nos Estados Unidos? Não descansou? Aí ele disse: porque eu só tenho uma razão na vida, é servir ao Senhor e trabalhar na causa de Cristo. Só tem mais razão. Deus, enquanto nós tivermos 2 ou 3 razões, o nosso coração estará dividido. Mas se nós queimarmos o arado, queimarmos os bois e dissermos: nós só temos uma razão na vida, é servir ao Senhor, é se entregar na obra do Senhor e é fazer o melhor para o Senhor.